Deus abençoe, meus irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, é um prazer mais uma vez estarmos todos juntos. Amém? Graças a Deus, Deus nos deu saúde, Deus nos deu vida e Deus nos deu graça. Antes de nós fazermos nossa leitura, meus irmãos, vamos aproveitar que todos estão em pé, vamos fazer uma apresentação da filha do irmão Pita, lá de Moçambique, né? Ele foi presenteado com uma bênção de Deus. A herança do Senhor são os filhos, e cada um de nós temos que saber que os nossos filhos são um presente de Deus, uma bênção do Senhor nas nossas vidas. E o dever de cada um, cada pai, cada mãe, é ensiná-los a andar no caminho do Senhor. O mundo vai oferecer as coisas do mundo para as crianças, mas os pais cristãos devem oferecer as coisas de Deus para os seus filhos. Amém? Ensinai o caminho do Senhor, e eles nunca fugirão dele, ainda que possam ter problemas e lutas pelo percurso da vida, mas a promessa é que eles sempre estarão e lembrarão do caminho do Senhor. Então vamos neste momento, né, o irmão Pita, fique de pé com a sua esposa e a sua filhinha no colo, para que nós possamos neste momento orar e apresentar esta criança ao Senhor Jesus. O nome do pai é o irmão Pita Rui Jaime. O nome da mãe é Inhacha John Spence. E o nome da criança é Yuni. A bênção do Senhor na vida do irmão Pita é a criança que se chama Yuni. Amém? Irmão Pita, por favor, com a criança nos seus braços, vamos falar com Deus, todos de cabeça inclinada neste momento. Querido e amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos porque o Senhor tem feito do lar do irmão Pita uma árvore frutífera ao redor da sua mesa, Pai, derramando nas suas vidas mais uma bênção do Senhor, uma herança, uma riqueza que o Senhor dá àquele casal, Senhor. E por isto, neste momento, Pai, o irmão Pita e a sua esposa entregam a sua filha ao Senhor, oferecem a sua filha ao Senhor, Pai. O Senhor deu para eles este presente e eles dedicam este presente ao Senhor Jesus Cristo. Por isto, Pai, em nome do irmão Pita Rui Jaime e da sua esposa Inhacha John Spence, eu apresento ao Senhor Jesus Cristo a pequena Yuni, que ela seja uma bênção na vida dos meus irmãos, e que ela, Pai, possa sempre andar nos caminhos do Senhor, dar ouvidos à palavra do Senhor, todos os dias da sua vida, que o anjo do Senhor acampe ao redor da pequena Yuni, e a guie e a proteja por toda a sua vida. Eu apresento e a dedico a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vinde, meninos. Vinde a Jesus. Ele ganhou as bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde o Salvador.
Pita, pode se assentar, irmão Pita. Nós permanecemos em pé para a leitura da palavra de Deus, que será feita em Apocalipse, capítulo 8, o versículo 2. Apocalipse, capítulo 8, versículo 2. Deus abençoe a todos os irmãos através da internet. É um prazer e um privilégio estarmos juntos mais uma vez nesta fé. Apocalipse 8, versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Querido Pai Celestial, mais uma vez pedimos a Tua graça e misericórdia para podermos ministrar a Sua palavra nesta noite. Fale a cada coração, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nesta noite, então, vamos falar sobre o tema As 7 trombetas. Viemos de uma sequência, de pregações nesta semana sobre as 7 pragas. Pregamos na quinta-feira, as 7 taças, pregamos ontem, e hoje vamos falar um pouquinho sobre as 7 trombetas. E, a princípio, é importante cada um de nós sabermos e estarmos posicionados com a mensagem que existe as 7 trombetas dos gentios e existe as 7 trombetas dos judeus. Temos que fazermos esta separação para podermos entendermos o que o irmão Brana diz nas mensagens, amém? E os irmãos vão ver que as 7 trombetas dos gentios acontecem durante as 7 eras da igreja. 7 trombetas dos gentios são a mensagem dos 7 anjos, das 7 eras da igreja. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Cada anjo, cada mensageiro, durante as 7 eras, soou a sua trombeta, a sua mensagem de Deus para chamar o eleito em cada era. Amém? Então, durante as 7 eras, tivemos as 7 trombetas dos gentios. Da mesma forma como tivemos as 7 taças dos gentios e as 7 pragas para os gentios, cumprindo com o povo gentil. E você vai ver que a própria palavra de Deus, ela está escrita cronologicamente correta. Você vê aqui, Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, fala das 7 eras da igreja, período que Deus trata com o povo gentil. 7 eras da igreja. Logo você vê em Apocalipse 6, os 7 selos. E logo você vai ver em Apocalipse 8, a partir do versículo 2, você vai ver as 7 trombetas dos judeus, certo? Apocalipse 8, versículo 2 e Apocalipse 9, trata-se das 7 trombetas dos judeus. As 7 trombetas dos gentios cumpre dentro de Apocalipse 1, 2 e 3. Apocalipse 6 fala dos selos.
e vai até o versículo, você vê, o capítulo 8 de Apocalipse, o versículo 1, e havendo o cordeiro aberto o 7º selo, falando ainda dos selos. Mas logo no versículo 2 de Apocalipse 8 e o capítulo 9 de Apocalipse, o que você lê ali está tratando das 7 trombetas dos judeus. Agora você tem que entender que a 7ª trombeta dos gentios cumpriu em Apocalipse 10. Apocalipse 10 trata da 7ª trombeta dos gentios. Por que que está em Apocalipse 10? Porque está manifestada fora das eras da igreja. Deus está tratando com a sua esposa em Apocalipse 10, fora de Apocalipse 3. Os irmãos me entendem? Até Apocalipse 3 é as 7 eras da igreja. E por que que a 7ª trombeta do 7º anjo de Apocalipse 10 está escrita lá em Apocalipse 10? Porque está fora das eras da igreja. Está fora de Laodiceia. Deus, lá em Apocalipse 10, não está tratando com a igreja. Lá em Apocalipse 10, Deus está tratando com a sua esposa. Você tem que entender que existe a igreja, as virgens nécias, e existe a esposa de Cristo. Então, meus irmãos, a Bíblia ela está cronologicamente correta. Por isso que você vai ver, até Apocalipse 3, as 7 eras, os 7 trombetas dos gentios. Certo? Agora, quando chega aqui, em Apocalipse 21, versículo 9, você tem que entender que tem acontecimentos que vão sendo descritos na Bíblia, e esses acontecimentos, eles se cumprem dentro do período gentil e dentro do período judeu. Dentro das 7 eras, e vai ter acontecimentos que vai cumprir depois do arrebatamento, que é na grande tribulação. É o que falta acontecer para os judeus. Então, aqui em Apocalipse 21, versículo 9, o irmão Branham diz assim: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Então note que aqui a Bíblia trata as últimas 7 pragas, porque é as pragas que acontecem com os judeus. Existem as pragas que acontecem com os gentios, existem as últimas 7 pragas que cumprem com os judeus. Existe as 7 trombetas que cumprem com os gentios, e existe as últimas 7 trombetas que cumprem com os judeus. Por isso que fala últimas. Amém? Por isso que fala últimas. Porque existe uma separação das trombetas dos gentios e das trombetas dos judeus. E as trombetas dos judeus, a Bíblia trata como últimas. As últimas 7 pragas. Irmão Branham, na mensagem A Brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, 1963, no parágrafo 2º, parte C, o irmão Branham diz assim: gostaria de falar novamente das 7 últimas trombetas. Então você nota que existe as 7 últimas pragas,
como nós lemos em Apocalipse 21, existe aqui o irmão Branham mostrando as 7 últimas trombetas. Assim como também tem as 7 últimas taças. O que eu quero que os irmãos percebam, a diferença. Que quando se fala últimas, está tratando com judeus, certo? As trombetas dos judeus, as taças dos judeus e as pragas dos judeus. Gostaria de falar novamente das 7 últimas trombetas. Veja, e tudo isto se conecta. Trombeta, taça e praga, está conectado. Nós já aprendemos que uma coisa traz a outra. A trombeta traz a taça derrama a praga. Está tudo conectado. Amém? Vamos devagarzinho. Dentro de 30, 40 minutos nós terminaremos. E tudo isto se conecta. E então, há as 7 últimas pragas nisto. Então vocês veem, meus irmãos, nesse parágrafo aqui, né? O irmão pode deixar na tela. O irmão Branham diz as 7 últimas trombetas, as 7 últimas pragas. E por isso que eu destaquei de vermelho, porque está tratando especificamente dos judeus. É uma separação. Você vai ver aonde a Bíblia fala de 7 trombetas, 7 pragas, 7 taças, que cumpre com os gentios. E as 7 últimas, é porque cumpre nos últimos dias. As dos gentios cumpre desde a primeira era da igreja. As dos gentios. A primeira trombeta dos gentios cumpriu com Paulo. A segunda trombeta dos gentios cumpriu com Irineu, a terceira com Martim, a quarta com Columba, a quinta com Lutero, a sexta com Wesley, a sétima com Branham. Veio durante as 7 eras da igreja. Mas as 7 trombetas dos judeus cumpre nos últimos dias. Especificamente nos últimos dias. Não é igual às 7 trombetas dos gentios, que veio cumprindo desde a primeira era. Mas as 7 últimas, já fala últimas, porque cumpre nos últimos dias. E nós vamos descobrir quando foi estes últimos dias. Então vamos lá. E então há as 7 últimas pragas nisto. E tudo isto se funde, está tudo junto, certo? Como veremos enquanto prosseguimos. Está claro até aqui, meus irmãos? Reconhecendo o seu dia e sua mensagem. 1964, uma mensagem depois dos selos. Parágrafo 37. Olha o que o irmão Branham diz para nós aqui, ó. O tempo dos gentios tem sido nesta festa pentecostal. Por quê? Porque lá entre os judeus, meus irmãos, tinha a festa pentecostal e depois tinha a festa das trombetas. E depois tinha a festa dos tabernáculos, que é o milênio. Então aqui o irmão Branham está dizendo que o tempo dos gentios, as 7 eras da igreja, é a festa pentecostal. Esse período de 2 milênios que Deus está tratando com os gentios, é conhecido como a festa pentecostal, o período que Deus está tratando com os gentios. Que o irmão Branham, em muitas mensagens,
ele fala que os 7 sábados representam as 7 eras da igreja. Muitas mensagens, o irmão Branham é claro em dizer isso. Mas depois dos selos, o irmão Branham vem e corrige isto, que não é 7 sábados, que é um tipo das 7 eras da igreja, mas é 7 meses, que é um tipo das 7 eras da igreja, que é a festa pentecostal, o período que Deus trata com os gentios. O tempo dos gentios tem sido nesta festa pentecostal, 7 eras da igreja, 2 milênios. As trombetas, olha isso aqui é importante, irmãos, todas elas soaram sob o 6º selo. Por isso que as trombetas dos judeus, elas somente se manifestaram quando o 6º selo foi aberto. Quando o 6º selo foi aberto. Quando o 6º selo foi aberto, todas as trombetas soaram. Trombetas dos judeus. E nós tomamos isso domingo passado, sob a festa das trombetas. Se quiserem, podem obtê-lo. Irmão Branham explica isso na festa das trombetas. Continuando. Para que aquilo? Para que as trombetas dos judeus? Para que? É uma pergunta. Para que soou as trombetas dos judeus no 6º selo? Quando cumpriu o 6º selo? Para que era aquilo? Para que soou estas últimas trombetas? Quando abriu o 6º selo? A irmã Branham dá a resposta, está tudo na mensagem. Para recrutar os judeus de todas as partes do mundo a voltar para a sua terra natal. Durante 2 milênios, quase 2 milênios, meus irmãos, depois que Deus deixou de tratar com os judeus, Deus não tratou com eles mais. Você não vê falar que Deus tratou com eles durante 1940 anos. Mas quando abriu o 6º selo e soou as trombetas dos judeus, foi um chamado de Deus para recrutar os judeus de todas as partes do mundo para voltar para a sua terra natal. Quando aconteceu isso? Na Segunda Guerra Mundial. Em 1948, Israel foi declarada uma nação novamente. Por quê? Porque houve uma perseguição, porque durante todo o tempo, os judeus estavam espalhados por todas as nações. Na Alemanha, na Inglaterra, no Brasil, na Argentina, por todas as nações. Eles estavam espalhados, sem terra. Mas quando soou as trombetas, quando soou a 6ª trombeta, em Apocalipse 9, aqueles 4 anjos da 6ª trombeta de Apocalipse 9, começou a fazer uma perseguição, eles queriam exterminar os judeus em todas as nações. Hitler, Stalin, Eichmann e Mussolini. Então você vê que os 7 anjos das 7 eras da igreja, que soou as 7 trombetas para os gentios, traziam uma mensagem de salvação. Em cada era, uma mensagem de graça, de amor, de misericórdia. Mas, quando soou as trombetas dos judeus, os 4 anjos dos judeus trouxeram juízo, perseguição sobre eles. Eles queriam exterminar, Hitler queria exterminar os judeus, de todo o mundo, de toda a nação. E o que os judeus fizeram? Correram para sua pátria. Fugiram do Brasil,
fugiram da Alemanha, fugiram da França, fugiram da Inglaterra, de toda parte. Aonde tinha um judeu, eles tinham que fugir. Por quê? Se eles permanecessem naquele país, eles iam ser mortos. Como muitos foram mortos na Segunda Guerra Mundial. E estes que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, meus irmãos, eles fazem parte do quinto selo. Todos que morreram, todos os judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, fazem parte do quinto selo. Até quando não julgas o sangue? Diz a palavra de Deus, diz o quinto selo. Até quando não julga e vinga o sangue destes que morreram? Aquelas almas debaixo do altar eram aqueles irmãos, aqueles judeus que morreram exatamente sob a perseguição de Stalin, Hitler, Eichmann e Mussolini. Tinham que estar lá. Vamos lá na leitura novamente. Para que era aquilo? Para recrutar os judeus de todas as partes do mundo a voltar para a sua terra natal. Tinham que estar lá. E a abertura dos selos, sob o sexto selo, e sob as trombetas, soaram no sexto selo. Quando cumpriu o sexto selo? Em 1945 a 1948. Foi quando houve a Segunda Guerra Mundial. Foi quando houve a perseguição dos judeus. Foi exatamente quando cumpriu o sexto selo. Foi exatamente quando soou as trombetas para os judeus. Mombrana diz que uma trombeta soa, é uma guerra. Uma trombeta declara uma guerra. E as trombetas dos judeus declararam uma guerra. E foi exatamente na Segunda Guerra Mundial. Quando cumprir, porque a sétima trombeta já soou, todas soaram sob o sexto selo. Só que ainda falta soar, cumprir a sétima trombeta dos judeus, que vai cumprir exatamente depois do arrebatamento. Por isso que você vê em Apocalipse 11, a sétima trombeta dos judeus. E quando soar essa sétima trombeta dos judeus, para chamar os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, vai também declarar uma guerra naquele tempo. Uma guerra espiritual contra a besta e uma guerra literal que será a terceira guerra mundial. Então você vê as 6 trombetas declarando uma guerra, Segunda Guerra Mundial. E você vê a 7ª trombeta lá em Apocalipse 11, declarando a terceira guerra mundial. Declarando uma perseguição sobre os judeus novamente. Reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Parágrafo 63. Mombrana diz aqui: eles estão em sua terra. Desde 1948, eles estão em sua terra. Eles foram dispersados, cegados e agora reunidos. E isso foi tudo sob aquele sexto selo. As 7 trombetas deles. O irmão Breno é claro. As 7 trombetas deles. De quem? Dos judeus. Quando soou essas trombetas, meus irmãos, diz o irmão Brana, pastor Osmar pregou isto na mensagem
as trombetas e o sexto selo. Que quando soou estas trombetas no sexto selo, olha o que aconteceu. O irmão Branham diz que foram soltos 200 milhões de cavaleiros. E não eram cavaleiros naturais, neste tempo. Eram cavaleiros espirituais. 200 milhões de demônios que fizeram perseguição e guerra contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, olha que as trombetas dos judeus é juízo. As trombetas dos judeus já vêm derramando taça e praga sobre tanto os judeus quanto os gentios também, porque sofreram naquele tempo, pela Segunda Guerra Mundial. Eles estão em sua terra. Eles foram dispersados, cegados e agora reunidos. E isto foi tudo sob aquele sexto selo. As 7 trombetas deles soaram para ajuntá-los à sexta trombeta. Aí você vai na sexta trombeta, Apocalipse 9, e você vai ver os 4 anjos que fazem perseguição contra os judeus. Hitler, Stalin, Eichmann e Mussolini. O irmão Branham diz, a sexta trombeta, né? Aí ele continua. A 7ª trombeta dos judeus é aquela grande trombeta, é Apocalipse 11. Então, Apocalipse 8, versículo 2, e Apocalipse 9, você vê as 6 trombetas dos judeus sendo cumpridas. E Apocalipse 11, você vê as 7ª trombeta dos judeus sendo cumprida no período da grande tribulação. Por isso que o irmão Branham diz, a 7ª é aquela grande trombeta, porque vai cumprir no tempo da grande tribulação. Como nós tivemos domingo passado, a 6ª trombeta soou sobre o sexto selo. Exatamente como o nosso sexto selo abriu. Ou seja, exatamente como a revelação do sexto selo. Quando o irmão Branham revelou o sexto selo, declarou. Quando o irmão Branham pregou a revelação do sexto selo, declarou o que eram as trombetas, declarou o que eram as taças, declarou o que eram as pragas, declarou o que eram os juízos. Tudo está no sexto selo. Tudo está revelado no sexto selo. O 5º selo, Deus tratando com os judeus. Aqueles que morreram na Segunda Guerra Mundial. Judeus que morreram martirizados na Segunda Guerra Mundial. E o 6º selo foi aquela perseguição, aqueles 200 milhões de demônios que mataram aqueles judeus. A 6ª trombeta soou sob o 6º selo, exatamente como o nosso 6º selo abriu. Tudo ao mesmo tempo. Simplesmente todas elas soaram ao mesmo tempo, de modo que nós estivemos 2000 anos na festa pentecostal. O que farei com Jesus chamado Cristo? Parágrafo 16, parte C. O irmão Branham diz, quando soou o 6º selo, todas as 7 trombetas soaram de uma só vez. Por que as trombetas tiveram que soar dentro do 6º selo? Porque o 7º selo é silêncio. O 7º selo foi a vinda do Senhor, diz o irmão Branham.
Agora, você tem que perceber o que falta cumprir das trombetas dos judeus, que é exatamente a 7ª trombeta. É a mesma coisa que você vê, meus irmãos, sobre as 7 eras. Apocalipse 3, para os gentios. Você vê que todas as trombetas cumpriram dentro das eras. De cada anjo, dos 6 anjos, cumpriram dentro das eras. Mas quando chegou a 7ª trombeta dos gentios, cumpriu em Apocalipse 10, fora das eras. Da mesma forma você vê as trombetas dos judeus, que as 6 trombetas cumpriram dentro desse período das eras, dentro da Segunda Guerra Mundial. Um pouquinho antes do 7º selo se cumprir, em 1963. Um pouquinho antes da vinda do Senhor no 7º selo, em 1963. E por isso falta ainda a 7ª trombeta dos judeus, que vai cumprir em Apocalipse 11, depois do arrebatamento. Quando soou o 6º selo, todas as trombetas soaram de uma só vez. Veem vocês? Reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Parágrafo 36. O irmão Branham diz aqui, preste bem atenção, já estamos terminando. E então, por esta razão, ele não me deixou pregar aquelas 7 trombetas. Irmão Branham, em toda a vida, ele queria pregar, queria 10 dias, ele diz, 8, 10 dias, para que eu possa pregar sobre as 7 trombetas, para que eu possa falar das taças, para que eu possa falar das pragas. O irmão Branham lutou a vida inteira para poder conseguir um lugar, para reunir o povo, para que então ele pudesse falar deste assunto detalhadamente. O irmão Branham queria explicar as 7 trombetas dos judeus, e ele tentou fazer isso, mas olha o que aconteceu. E então, por esta razão, ele não me deixou pregar aquelas 7 trombetas. Eu estava até mesmo pronto para anunciar aquilo. Tinha as salas preparadas e tudo para entrar e pregar as 7 trombetas. E eu disse, há alguma coisa muito ruim me aborrecendo. Eu disse, nós continuamos trabalhando, e Billy, e todos nós, tentando ter tudo pronto para o funcionamento do ar-condicionado do prédio, para a próxima semana, para as 7 trombetas. Tendo 10 dias, ou 8 dias, tínhamos o auditório da escola, ele tinha arrumado até o auditório, até o lugar, para poder explicar o que eram as 7 trombetas. Aí o irmão Branham diz assim, mas o Espírito Santo não me deixou fazê-lo por alguma razão. Deus tinha falado para ele, não diga nada a ninguém, não explica. Isso faz parte dos 7 trovões, meu irmão. Nem as trombetas Deus permitiu o irmão Branham explicar. Mas o Espírito Santo não me deixou fazê-lo por alguma razão. E eu quis saber o porquê. E entrei para orar. Eu disse à minha esposa, eu vou entrar. E sinceramente me ajoelhei diante de Deus para orar. E Ele me revelou que aquelas 7 trombetas soaram sob o 6º selo. E eu o tinha pregado sobrenaturalmente. Ele já tinha pregado. Ele queria pregar 10 dias sobre especificamente as 7 trombetas. E então, meus irmãos, Deus não permitiu ele fazer aquilo. E Deus
falou para ele, revelou para ele: você já pregou, Bill. Quando você pregou o 6º selo, você estava revelando as 7 trombetas dos judeus. E ele me revelou que aquelas 7 trombetas soaram sob o 6º selo. Foram reveladas quando o irmão Branham pregou o 6º selo. E eu o tinha pregado sobrenaturalmente. Nem o irmão Branham percebeu que ele já tinha pregado sobre a trombeta quando pregou o 6º selo. Foi algo sobrenatural. Ele pregou e ele mesmo não percebeu. Vejam, isso é a mão de Deus. A coisa toda, isso pertence a Israel. E nós o tomamos sob o 6º selo. Todos vocês o têm, como a perseguição dos judeus. Irmão Branham já tinha revelado o que eram aquelas 7 trombetas. Quando o irmão Branham revelou o 6º selo. Por isso, irmão Branham vem e diz: todas as trombetas soaram dentro do 6º selo. E da mesma forma você tem que ver, todas as trombetas foram reveladas quando o irmão Branham pregou o 6º selo. Irmão Branham revelou até a 7ª trombeta, que é para os judeus, Apocalipse 11, que será Moisés e Elias. Não eles mesmos, como tem na mensagem. Parágrafo que o irmão Branham diz, será eles mesmos. Mas você tem que perceber que depois, o irmão Branham mesmo vem e corrige. Não serão eles mesmos, mas 2 homens ungidos, com o ministério de Moisés e o ministério de Elias, para cumprirem a 7ª trombeta para os judeus na grande tribulação, Apocalipse 11. Amém? Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por mais esta noite, esta pequena porção da sua palavra, Pai. Aquilo que eu não consegui deixar claro, que o teu Santo Espírito clareie a cada coração eleito no nome de Jesus Cristo. Amém.